E toda quarta-feira tem o tradicional comentário de Nelson Egon Geiger. Bom dia, doutor Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão atentas no nosso grande portal. Passado esse episódio das enchentes, que tanto nos aflige aqui no Rio Grande do Sul, passado em tese, passado porque as águas estão recuando, embora ainda haja alguns problemas lá no sul, exatamente lá na minha terra, no Rio Grande, absurdo, na beira do oceano, né? Bem na beira do oceano, o oceano não enche, né? Sofrendo problemas de água em algumas vilas e Pelotas, né? Já aqui da Lagoa dos Patos, da costa da Arambaré, São Lourenço já em declínio. O que nós precisamos, evidentemente, de um vento norte mais forte, para fazer com que essa água descarregue toda via o canal que abre o fim da laguna, que não é lagoa, né, da Laguna dos Patos, e joga a água para o oceano. Até li um comentário na semana passada de que aqueles moles que foram feitos por engenheiros franceses e remontam a quase 200 anos, cento e tantos anos, ainda no século XIX, é uma das garantias de que não prejudica em nada a saída da lagoa, ao contrário, facilita o escoamento das águas para o oceano. Mas, enfim, o problema maior é o recomeço. Ontem, inclusive hoje, na 0 hora, tem imagem, fotografia do pessoal limpando a Casa de Cultura Mário Quintana, centro histórico de Porto Alegre, entre a Rua 7 de Setembro e a antiga Rua da Praia, né? A Rua dos Andradas, e que sempre foi um lugar muito vinculado a mim, em razão que meu pai e minha mãe, moradores num apartamento a menos de uma quadra daquele local, fez com que muito tempo eu fosse frequentador, especialmente à noite, num restaurante sensacional que tinha lá na Casa de Cultura Mário Quintana, não tem mais. Mas é doloroso ver aquele local tradicional de Porto Alegre sofrendo o que sofreu 82, 83 anos depois do que já havia ocorrido em 1941. Em 41 ali era um hotel, acho que Malé, ou Grande Hotel, era um hotel. Ela foi tombada, a Casa de Cultura, pelo então governador Pedro Simão, lá na década de 80, no final da década de 80, que quando ele era governador do Rio Grande do Sul, que adquiriu o local e hoje pertence, acho que ao Estado, na Secretaria de Cultura. As pessoas ali, naqueles restaurantes tradicionais da Rua da Praia, a Rua da Praia, em determinada época determinada época do Brasil, ela teve abandonado aquele canto tradicional entre a Praça da Alfândega e a Igreja das Dores, os quartéis que tem ali do Exército, da Marinha, da Brigada, o Tribunal de Contas. De uma determinada época ali a frequência era muito limitada, mas depois foi reativado exatamente com o incentivo da Casa de Cultura Mário Quintana. Então ali é um local a noite inteira, de segunda a domingo, que as pessoas estão naqueles restaurantes. Então, doloroso para mim, que muito tempo tive ali, e mesmo depois disso, depois do passamento do meu pai, de minha mãe, indo lá, a enteada, a aluna da faculdade, a gente indo seguido a Porto Alegre e usando aqueles restaurantes, vendo as pessoas limparem os locais para recuperar, para recomeçar de novo, porque, em princípio, quase todo o material perdido. Mas essa é a história do mundo, não é diferente, já aconteceu outras vezes e vai acontecer de novo. O que é insólito, o que é ruim, é o aproveitamento indecente, indecoroso e inescrupuloso da hecatombe por órgãos governamentais, especialmente esse desgoverno corrupto que nos assola no Brasil e que, infelizmente, na sua ideia corrompida, distorcida, da esquerda
insensata de querer fazer com que se tire proveito disso aí. Fique bem claro que nós, gaúchos, não vamos engolir assim. Fique bem claro que não é colocando um ministro especial aqui para, na realidade, promovê-lo, porque ele pretende, todo mundo sabe disso, que aquele insolente, aquele que, aliás, tem um passado que qualquer hora vamos comentar aqui, que tem a pretensão de ser governador do Rio Grande do Sul daqui a 2 anos. No PT não vai, nós somos gaúcho e PT, PSOL, PDT, PSDB, PCdoB e outras inconsequências mais da esquerda não vão atrapalhar as nossas ideias libertárias do povo do Rio Grande do Sul. Na última eleição, o candidato do PT não foi sequer para o segundo turno e se espera que agora, desta vez, também na eleição municipal, sequer o PT em Porto Alegre entre para o segundo turno. Nós precisamos provar a essa gente que este tipo de ideia esquerdista podre, corrompida no mundo inteiro, que ninguém mais aceita, a não ser meia dúzia de países, e os bobalhões que aplaudem isso que acontece por aí. Olha, na 0 hora de hoje, na primeira página, no canto esquerdo, lá embaixo, e depois na página 7, a notícia de que foram encerrados e terminados os processos que condenaram e cancelado tudo José Dirceu. Quem é José Dirceu? Todo mundo sabe que foi o autor, que foi um mentor do mensalão nos primeiros governos do PT de 2003 em diante. Todo mundo sabe que na imprensa, naquela época, mostrava julgamentos que o ministro, então, Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, fez investigando esse assunto do mensalão, por uma denúncia de um deputado que, na verdade, é meio desequilibrado hoje, mas naquela época trouxe a denúncia certa, Roberto Jefferson. Mostrando, pois é, este insolente, que é um intelectual. O pior perigo da esquerda são os intelectuais, são os preparados, não os ignorantes que andam dizendo bobagem boca fora por aí, porque esses nem sabem o que dizem, nunca leram as ideias marxistas, e se lerem não vão entender, porque é muito pesado, eu já falei aqui, o Capital e o Manifesto Comunista de Marx e Engels, até a leitura é ruim. As ideias ali pregadas, pior ainda. Pois é, lamentavelmente, seu José Dirceu vai ressuscitar. É capaz de vir na próxima eleição com um candidato a deputado. Que se eleja deputado, vá lá. O que não podemos deixar é esse tipo de gente ingressar em cargos do executivo para não fazer o que estão fazendo. A colocação de um ministro aqui no estado do Rio Grande do Sul, que, na verdade, é para ver se fica por cima do governador Eduardo Leite, é para ver se fica num comando e é para distribuir as verbas públicas que vierem de lá, para promovê-lo. Todo mundo está vendo isso. Só quem não está vendo é quem não está comentando, quem não está prestando atenção, quem está achando que esse governo, esse desgoverno que assola o Brasil, está querendo fazer alguma coisa boa para nós. Não, ele quer tirar proveito. É lamentável, mas é isso que está se vendo aí. E é preciso que se combata, que se diga, que se denuncie, que se reclame, que não se aceite esse tipo de coisas. Nós, do Rio Grande do Sul, temos a certeza de que, depois de 2 péssimos governos que o PT fez aqui, um que enxotou a Ford, imagine a senhora e os senhores, os jovens que estão nos assistindo, se a Ford tivesse se instalado ali nos anos 90, em Guaíba, nos anos 90, que não vinha para cá, e foi enxotada pelo aquele primeiro governador petista, cujas ideias retrógradas não são nem comentáveis aqui, o Lívio Dutra, vamos deixar bem claro, ou aquele outro que depois dava anistia por um assassino italiano chamado Cesare Battisti. Essa gente aqui não se cria mais. Mas é preciso que nós não deixemos que se crie no Brasil inteiro. É preciso que em São Paulo, aquele outro insolente deputado federal do PSOL, pior que o PT ainda, que além de pregar invasão de terras, o PT que além de pregar invasão de terras, de deixar que se faça invasões através do MST, já fizeram mais de 60 esse ano, esses 2 anos, ainda por cima lá aquele candidato também prega invasão de casas.
É isso que querem fazer. Eles não querem considerar o ser humano como ser humano, eles querem considerar como uma máquina para servir aos interesses do poder pelo poder, que é a única visão que esta corja petista e seus coligados querem. Nós precisamos estar atentos, senhoras e senhores. Nós precisamos estar atentos e, nessas eleições, mostrar a eles que nós não concordamos com essas ideias. Nós não queremos esse tipo de coisa no Brasil. Nós precisamos acabar com isso e não deixar que se elejam mais em lugar nenhum do Brasil. Havendo eleições, temos que estar lá presente com o nosso voto contra. Eu não posso, inclusive por formação cristã, me regozijar com nada que acontece com a vida das pessoas. Mas vejam bem, o helicóptero que caiu e matou o presidente do Irã, há poucos dias, acredito que na semana passada, se procurarem na internet, se procurarem na notícia, vão ver, um cineasta iraniano, cineasta, quer dizer, quem faz cinema, portanto, um intelectual, não é nenhum idiota, não é nenhum ignorante, como a maioria dessa gente que está nos governando hoje. Um cineasta foi preso e condenado em razão das suas ideias. E o pior, açoitado, porque lá, naquele país, o Irã, se admite como pena também o açoite em público. Açoitado em público. É este tipo de desgoverno podre, corrupto e comunista que, infelizmente, tem gente do nosso governo aplaudindo. Nós não queremos isso para o Brasil. Nós queremos voltar ao Brasil que era antes. Um Brasil que sofreu 14 anos na mão do PT e que, nos 6 anos seguintes, começou a se reconstruir. Para hoje, voltar, infelizmente, a esse descalabro administrativo que estamos aí. Mas vamos estar em pé, vamos estar atentos, vamos estar com o nosso voto, onde tiver PT, PSOL, PDT, PSDB, PCdoB e outras coisas mais, votar contra. Porque essa gente realmente não tem bom interesse, só tem má visão administrativa. Bom dia. Bom dia, doutor Nelson Egon Geiger, participando aqui do nosso programa.